Olá, meus amigos, tudo bem? Alegria, né? Estamos ao vivo e hoje uma alegria imensa porque nós vamos, neste retorno, né? Nós vamos falar sobre o Senecap Cursos. E falar do Senecap Cursos é sempre encontrar o professor Alexandre Costa. E a gente, olha só, professor, tudo bem? Bom, Alegria? sempre bom, e hoje especialmente que 29 de setembro, há 43 anos, eu me casava em uma manhã de sábado em Porto Velho, capital do então Território Federal de Rondônia. Parabéns. Hoje eu conversava com um amigo, Vitor, e às vezes a gente não dá conta do tempo que passou. E desse evento, que até eu publiquei no Facebook, as pessoas que me conheciam à época não acreditavam. E já são 43 anos, né? Diziam, não dura 6 meses. E hoje, graças a Deus, 2 filhas, um filho, 4 netos. Então, é uma coisa que realmente me alegra demais, né? Esse privilégio. Eu até escrevi hoje algo muito simples no Facebook, e é o meu sentimento, né? Então, e também conversar com você sobre educação também é motivo, é um tema que me entusiasma sempre, né? Falar sobre educação. E principalmente que o nosso foco vai ser na capacitação, né? Certamente quando se fala em Senecap. Então, é sempre um prazer, quero saudar, cumprimentar todos os internautas e também lembrar que hoje nós estamos no último dia de campanha eleitoral, né, para o primeiro turno. Domingo se aproxima, tenho certeza será uma data histórica para todos nós. Mas, vamos lá, vamos conversar. Vamos sim. Então, nós estamos aqui com o nosso querido Nestor. E aí eu gostaria de citar o seguinte, que o nosso podcast de hoje vai apresentar algo que eu acho incrível. A gente vai falar sobre as nossas palestras. Isso mesmo, nós temos um ciclo de palestras com o professor Alexandre Costa e também com a professora Cristiane. Então, a gente vai conversar sobre isso também. Eu fiquei muito feliz logo no início do nosso podcast, porque a gente já começa festejando. Então, quando a gente tem motivos para festejar, né? São 43 anos de casamento, né? Então, meus parabéns, meu querido professor Alexandre Costa. Agora, professor, para a gente começar para valer, eu gostaria que a gente falasse do Senecap Cursos. Fique à vontade, professor. Muito bem. O Senecap Cursos já tem, Vitor, está bem pertinho de completar 3 anos que foi implantado. O Senecap Cursos, ele é uma das frentes do Senecap. Senecap é Serviço Nacional de Educação e Capacitação Profissional, que é um serviço muito mais amplo. E, inclusive, uma das outras frentes que você acabou de citar agora, que nós vamos discorrer também, são os eventos de capacitação, eventos corporativos, com um alcance muito amplo. E o Senecap, como eu lhe falei, Senecap Cursos é o nosso site, a nossa plataforma, que inclusive hoje tem 322 cursos, já ampliou, e nós estamos inclusive concluindo essa ampliação. Já na próxima semana nós vamos anunciar. Qual é a proposta do Senecap Cursos? Hoje no Brasil, muito mais difícil do que na época que eu fui
iniciar minha carreira profissional, hoje, infelizmente, nós vemos aí o jovem termina, às vezes, uma faculdade e tem uma dificuldade enorme de conseguir se colocar no mercado de trabalho. Ora, se você eu estou falando sobre alguém que tem uma graduação, já concluiu pelo menos um curso do ensino superior, e aquele jovem que está saindo do ensino médio sem ter nenhuma, não tem qualificação nenhuma, e aí é um problema. Então, eu quando pensei o Senecap Cursos, eu pensei em alguma coisa que nós pudéssemos oferecer, o melhor que possamos oferecer em termos de capacitação. Então, Senecap Cursos tem como missão produzir e oferecer educação e capacitação profissional ao maior número possível de pessoas a preços que todos possam pagar. Por isso que nós temos à frente dos cursos virtuais, a famosa modalidade EAD, Educação à Distância, 100% pela plataforma, com preço que muitas vezes as pessoas não acreditam, apenas R$ 14,95, qualquer um dos cursos. Já falei isso e vou repetir. Tanto faz um curso simples, como você inclusive já divulgou, aprender como fazer pizza, ser pizzaiolo. Que se a pessoa não tiver a intenção de se tornar um profissional, ele no mínimo vai ter uma habilidade a mais, fazer pizza em casa. Para ele, para a família, para os amigos, unir os amigos. Nós temos cursos de como fazer bolo, como também nós temos cursos para balconista, nós temos cursos para formação de garçons, auxiliar de creche, já entrando na educação. Nós temos, dentro desses 322 cursos, nós temos cursos que atendem àquele jovem que está terminando a graduação e precisa de pelo menos 200 horas de atividades complementares. Nós temos muitos cursos na área da educação. Então, é um universo muito amplo. E o mais importante, Senecap Cursos é apenas um braço, como falei, mas a pessoa tem a oportunidade de fazer 100% via plataforma, e nós teremos também algumas não, nós vamos promover várias campanhas pelas cidades do interior, não só do Ceará, levando inclusive para aqueles que não têm recursos para acessar via plataforma. Ok, professor, eu gostaria de citar o seguinte, que hoje a gente tem uma novidade, inclusive eu agradeço ao Nestor Salles, que pensou, né, e hoje a gente tem uma novidade. O senhor está vendo ali na telinha QR Code, né? Então, você que está acompanhando aqui a nossa transmissão, pode colocar a câmera do seu celular ali no QR Code, e aí automaticamente o seu celular já vai abrir um link para a página do Senecap Cursos, ok? Então tá ali. Quem está acompanhando essa transmissão, se quiser conhecer, agora mesmo, não tem problema algum, se quiser conhecer a página do Senecap Cursos, cursos 100% online. O que é que você faz? Não, porque aqui eu tenho que sair, abrir, procurar e tal. Não, você coloca a câmera do seu celular, no modo fotografia, né, Nestor? No modo fotografia, como você fazer uma foto, né? Coloca lá, direciona naquele QR Code, ok? E ali, automaticamente, o seu celular já vai abrir um link direto para a página Senecap Cursos, ok? Então, isso é algo interessante, por quê? Porque facilita para você que tem essa curiosidade, que gostaria de conhecer o Senecap Cursos. Agora, professor, a gente citou, e eu achei incrível, quando o senhor falou sobre fazer bolo, fazer
pizza e tudo. Agora, existem outros cursos também que eu acho, principalmente agora, o mercado de trabalho reabrindo, né, depois do que a gente acompanhou, toda essa pandemia, aquele problema todo, mas a gente tem para oferecer também cursos de recepcionista, né? Recepcionista, atendente de consultório. Atendente de Não é? consultório. Né? Nós temos cursos, inclusive, digamos, na área do direito, como melhorar para o profissional, que eu gosto de chamar o causídico, o operador do direito, o advogado em si, como ele melhorar a elaboração das peças jurídicas, seja uma contestação, uma defesa, um exordial. Então, veja, o Senecap Curso, a proposta que eu faço a quem nos assiste agora é que realmente acesse, sabe? Acesse, conheça. São 322 cursos, então é muita coisa. E nós vamos chegar, 322 mais 15, 337, acredito que até o fim de outubro, nós teremos 350 cursos. E o mais importante é que também temos cursos na área da saúde. Por exemplo, o curso de massoterapia, várias aplicações da massagem propriamente dita. Nós temos, por exemplo, o shiatsu, que é muito procurado, né? Então, o Senecap Cursos, ele atende qualquer público, qualquer faixa etária. Hoje, professor, eu gostaria, inclusive a gente está na live também no Instagram, Nestor, se você quiser colocar do jeito que você fez naquele dia, né? Ele exato, né? Ali, aí dá para, aí você dá uma olhadinha aí para ver se nós estamos. Ok, tranquilo. Certo. Então veja bem, professor, é o seguinte, porque naquele dia a gente citou especificamente, naquele dia não, no nosso primeiro episódio, Claro. né? No nosso primeiro episódio, a gente citou o Senecap em si. Hoje eu gostaria de focar um pouco na questão dos cursos. Por quê? Porque, assim, eu acho que a pessoa que está acompanhando na internet, na hora que o senhor fala, por exemplo, atendente, de recepcionista, maquiagem e tal, por exemplo, a pessoa, já pensou alguém que tem, porque as pessoas têm um sonho, por exemplo, a maquiagem é uma coisa que mexe com a vaidade e eu li algumas reportagens, entendeu? Citando inclusive que esse setor de salão de beleza e tudo, este setor é um setor que dificilmente, mas muito dificilmente mesmo, entra em crise, entendeu? Ontem mesmo, você desculpa eu lhe cortar, se não perco esse registro. Eu estava em um posto de serviços, um posto de abastecimento ali na Avenida Engenheiro Santana Júnior. Nesse posto tem uma galeria de lojas, tem 2 salões, todos os 2 salões com cartazete dizendo: precisamos de manicure, precisamos, como é que chama, faz sobrancelha. Na verdade, esse segmento de mercado não há desemprego, não é? E nós temos cursos nessa área. Isso é interessante. Eu tenho também um amigo que é um parceiro de muito tempo, inclusive eu posso citar aqui, não é nenhum tipo de mexã, até porque ele é tão parceiro nosso de tanto tempo, famosíssimo aqui em Fortaleza, o nosso querido Walker, né? Walker cabeleireiro, que Sim. O Walker hoje é o cara top em Fortaleza, hoje não, já faz algum tempo. E sempre convidado para participar de eventos na Europa, nos Estados Unidos. Agora teve um grande evento de beleza em São Paulo, eu estava acompanhando no Instagram. Então por que eu estou citando? Porque eu sigo o Walker no Instagram, e isso que o senhor está falando, eu sempre estou. Quando eu abro, ele diz: precisamos de profissionais na manicure, né? Então, É verdade. essa área da beleza é uma área impressionante, né, professor?
E aí eu citei o quê? Eu lembrei do Valca, porque o senhor falou dessa questão, e também alguns salões, eu passando aqui pelo centro da cidade e tudo, a gente tem lá a plaquinha. Tem, sempre. Então me fale aqui uma coisa. Olha, Valca, tá vendo aí? A gente ainda enviou para você. Acabou de fazer um merchan. Merchan, né? Um abraço para você. O Valca é tão amigo da gente, já faz mais de 30 anos. Depois manda a fatura. Depois manda a fatura. Viu, Valca? Depois a gente manda a fatura. Ok? Mas aí é o seguinte, professor. Então, nessa área, a gente pode enumerar, né? O que o Senecap oferece. Muito bem, vamos falar então na área de estética e beleza. Ok. Cabeleireiro, nós temos a automaquiagem, a maquiagem profissional, manicure, unhas decoradas, limpeza de pele, são vários. Massoterapia, como falei, as várias aplicações da massoterapia, como é que chama aquela que é de redução de medidas, né? Também tem. Então, na verdade, o Senecap é um site muito interessante, porque a pessoa, quando acessa, ela se cadastra, ela vai poder navegar e, por segmentos de mercado, ela vai encontrando todos os cursos que estão disponíveis. E o mais importante também, Vitor, citar, é que você, internauta, pode fazer qualquer curso o dia que quiser, a hora que quiser, basta que para isso você tenha acesso à internet. Não é? Um outro segmento, não quero pular esse segmento, você falou algo fantástico, veja bem. Eu também ainda falei no primeiro podcast, eu sou de uma época que ninguém nem sabia o que era marketing. Eu sou do tempo que se chamava marketing. Muitas vezes eu fui, mas você trabalha com marketing. Não, eu trabalho com marketing e tal. Eu posso dizer que fui doutrinador. Então preste atenção, por favor, você que nos assiste agora. Muitas vezes as pessoas confundem desejo com necessidade. E, incrível que pareça, uma das funções do marketing é transformar um desejo em necessidade. Por exemplo, uma mulher que se cuida, ela vai no mínimo uma vez por semana a um salão de beleza. Desculpa, eu esqueci da famosa escova. Vários tipos de escova. O Senecap oferece também? Claro, então veja, se você parar e pensar, a mulher, antigamente era só para a mulher, você lembra disso, né? Mas hoje em dia não, como você falou, o homem também está se cuidando. Então veja, pelo menos uma vez por semana, uma mulher que se ama, uma mulher que tem autoestima, não vou dizer tão elevada, ela se cuida. E ela vai ao salão de beleza. Ela vai fazer unha, ela vai fazer uma escova, aquele esquema de, não sei como é que chama, química do cabelo, tal. Então, é importante. E, por outro lado, Vitor, como contraponto, a pergunta que eu faço, e antes de a gente sair do Senecap Cursos e entrarmos na parte de eventos corporativos, eu quero falar do empreendimento social, que o Senecap é. Então, veja, você, jovem, você, uma senhora, quando eu falo bolo, quando eu falo pizza, nós estamos falando da economia informal. Veja, eu conheço pessoas que sustentam uma família fazendo bolo em casa, por encomenda, não é? Temos também cursos sobre como congelar comida, cozinha árabe, doces para casamento, doceria em geral, não é? Se você for para a educação, são vários cursos. Na área corporativa, curso de almoxarife, curso de controlador de estoque, não é? Temos tanto cursos que atendem
profissionais que tenham apenas a formação do ensino médio, como nós temos cursos que atendem profissionais até com pós-graduação. Então é muito eclético. Agora, é preciso também que você entenda, com apenas R$ 14,95. E a pergunta que eu faço a você, Vitor, você que nos assiste agora, o que você pode fazer com R$ 14,95 como investimento? Professor, quando a gente cita esse assunto, o senhor acredita que eu fico impressionado? Mas eu sei disso. Porque, por exemplo, a gente citou aqui, na entrevista, no podcast que a gente gravou com o Dacildo Mourão. E o Dacildo citou um exemplo aqui, quando o senhor foi convidado a participar. Lembro demais. Né? Olha, para o cara ser árbitro de futebol, ele tem que fazer o curso de 1 ano, né? Sim. O segundo, essa informação é uma informação que nos chegou através do nosso querido Dacildo Mourão, que recebe o nosso carinho. Olha só. Conhece um bocado, né? Não, Se não conhecer, ninguém conhece mais. Não, o Dacildo, ele é o maior árbitro da história do futebol cearense. Pronto. Inclusive com participações em grandes eventos internacionais. A experiência internacional dele é indiscutível. Indiscutível. Então, veja bem, você pensa em ser árbitro de futebol, R$ 400 por mês, um curso de 1 ano. Vezes 12 meses. Não foi isso que ele falou? R$ 5.000 no mínimo, né? R$ 5.000 no mínimo. Aqui, a gente está falando em cursos com certificado. Válido em todo o território nacional. É importante você falar isso. Por favor, me perdoe. Fica tranquilo, professor. Fundamentado, inclusive, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9.394 de 1996. Qualquer certificado expedido pelo Senecap, e é bom também dizer para você que nos assiste, meu caro internauta, que você não tem nem que esperar o que geralmente ocorre, termina o curso, espera 1 mês, 1 mês e meio, não. Você vai receber o seu certificado também através do site. Terminou o curso, você já solicita a liberação do seu certificado. Então, digital. tudo... Site. Plataforma. Se inscreve. Passou a ser a condição de aluno. Você pode fazer quantos cursos quiser. Então, terminou o curso, você solicita o seu certificado, no máximo, em poucas horas estará liberado na plataforma. Eu acho o Senecap algo sensacional nos dias de hoje e vou explicar por quê. Professor, eu estava fazendo aqui algumas viagens, inclusive nessa sexta-feira irei fazer mais uma viagem para narrar eventos no interior do estado. Um abraço para os queridos amigos das diversas cidades que a gente tem visitado. E aí, professor, eu nessas viagens posso dizer para o senhor o seguinte: geralmente na hora do café da manhã ou na hora de alguma refeição e tudo no hotel, eu fiz até a imagem, não utilizei por causa da questão de direitos de imagem e tudo, né? Mas no último hotel que eu tive, aliás, um hotel excelente, lá na cidade de Acaraú, quando eu acordei cedinho para tomar o café, ia ter o dia inteiro para trabalhar e um jogo para narrar à noite. Então, professor, eu tenho essa imagem aqui no meu celular. Quando eu acordei, o refeitório estava cheio de hóspedes, né? Um hotel muito bom, excelente. Então, o que é que acontece? De uma hora para outra, o silêncio, né? As pessoas ali, o café da manhã, foi chegando o momento do fim do café da manhã e aquela hora em que as pessoas param um pouquinho, né? Porque não é tomar o café da manhã e sair correndo, né? Aí foi que eu observei o silêncio do refeitório, né? Eu peguei aqui o meu celular, que eu olhei uma mesa com 3 pessoas, cada um no seu celular. Olhei aqui do lado uma mesa com 2 pessoas, cada qual no seu celular. Quando eu olhei aqui do outro lado, as pessoas que trabalham no hotel, aquele momento de folga, né? As pessoas ainda estavam... Professor, olha, eu
lhe digo aqui uma coisa com toda a minha sinceridade e posso provar porque fiz a imagem, entendeu? Todas as pessoas que estavam no refeitório estavam com o celular na mão, olhando, digitando alguma coisa ali. Então o Senecap, ele oferece para você o seguinte, vamos supor, Vitor Ranolfo, eu vou viajar nessa sexta-feira para fazer a narração de um jogo. Ok, eu vou chegar no hotel, eu vou ter, vamos supor, ali 2 horas e meia, no hotel até que venha alguém, olha, Vitor, a gente vai gravar aqui uma chamada para o jogo e tal, Claro. mas na hora que eu chego na cidade, eu tenho esse período, né? Aí o que é que eu faço ali no hotel? Eu abro o Senecap Curso, aproveito aquelas 2 horas, no lugar de estar sem fazer nada, ou então pensando besteira, Fazer o curso. vou fazer o curso. Claro. Aí eu aproveito aquelas 2 horas. E aí a gente vai. Esses cursos, e aí é importante que a gente cite, esses cursos, professor, com relação à carga horária. Mínima de 40 horas. Mínima. Qualquer curso do Senecap, o certificado tem a carga horária mínima de 40 horas aula. Isso é importante ressaltar, você levantou um ponto importante, até para efeito de titulação, especialmente o servidor público, seja ele de qualquer município, do estado do Ceará, seja um servidor público da União, isso inclusive é importante, porque não é nada, mas você faz um curso, por exemplo, de redação profissional. Ok? O Senecap tem. Entendeu? Olha, desculpe interromper. Olha, é assim, eu fico impressionado a cada curso que a gente oferece aqui conversando. Porque, por exemplo, o curso de redação, esse curso, nos dias de hoje, ele é fundamental. Total Para as pessoas olha, a pessoa vai fazer o Enem. Pronto. Né? Vai lá, faz o curso de redação, tudo, vou repetir, Senecap Cursos. Aí você diz assim, olha, tem esses cursos todos, redação e tal, não sei o quê. Tá aí o QR Code, ó. Você coloca a câmera do seu celular e você diz assim, mas Vitor, o pessoal está assistindo aqui o nosso podcast, aí vai colocar lá, aí vai sair, não tem problema. Vai lá, pega o seu telefone, coloca lá na telinha do QR Code, dá uma olhadinha na página do Senecap Curso, depois volta que a gente vai estar aqui conversando, né, professor? E tem outra coisa, Vitor, também, a área da informática. Nós temos vários cursos. Modernidade também, né? Então, veja, é um site e uma plataforma que oferece condições para qualquer pessoa. Agora, a notícia melhor que eu vou dar, presta atenção. Nós já falamos que é um mix muito amplo. Nós temos, como acabei de dizer agora, 322 cursos. Hoje, até o final de outubro, se não chegarmos a 350, teremos 340 cursos. A partir do dia 1º de outubro, eu estou me referindo agora já. 1º de outubro. Preste atenção você que nos assiste agora. Qualquer matrícula, pagando apenas ainda R$ 14,95, que for confirmada, vai gerar uma bolsa para um jovem ou alguém que não possa pagar. Entenda isso, veja bem, para ficar claro. Para ficar claro. Vamos supor, vamos pensar juntos. Ok. O Vitor Ranolfo, no dia 1º de outubro, se matricula em qualquer curso. Ok. Sua matrícula confirmada, automaticamente vai entrar na contagem de bolsas que nós ofereceremos através de parcerias ou mesmo pessoas que nós vamos identificar que parece mentira. Mas tem pessoas que não podem pagar R$ 14,95. Professor, tem gente passando, para ser bem direto, né? Tem gente passando fome. Tem, situação difícil. Então, assim, e muita gente, né? Então, o que acontece? Quando a gente cita aqui
R$ 14,95 e a pessoa diz assim, R$ 14,95. Tem gente que não tem. Não tem. Não tem. E outra coisa, dinheiro assim, a pessoa diz assim, olha, tem que batalhar, tem que correr atrás. Tem. O problema é que se a gente for conversar sobre isso aqui, Sim. é uma coisa, professor, uma coisa interminável, porque tem gente que não tem mesmo. E não tem nenhum real. Nem a passagem do ônibus. Nem a passagem do ônibus. Então, assim, quando a pessoa diz R$ 14,95, olha a promoção. Você faz a sua matrícula, a sua inscrição através do site. Sim. E automaticamente você já está apadrinhando mais uma pessoa. Quer dizer, essa é a parte social belíssima. Então veja, nós estamos inclusive em fase de conclusão. Como nós vamos lançar esse programa? Veja bem, eu sou um inconformado com a realidade da educação brasileira. Mas eu estou falando isso, não é que eu ouço falar, que eu apenas leio. Eu sou professor, eu vivo a sala de aula. Mesmo trabalhando apenas com o público adulto, e aí onde nós vemos que a situação, o reflexo é exatamente aí. Nós vemos hoje, me desculpe quem estiver nos assistindo, mas a comunicação, Vitor, a comunicação hoje em dia, a comunicação pessoal, ela está, cada dia que passa, mais difícil. Você um dia desse levantou uma questão que eu não vou aqui declinar nome de nenhum veículo de comunicação, não vou citar nenhum profissional, mas veja, eu estou falando de profissionais da palavra, profissionais que usam a palavra como uma ferramenta. Essa expressão, por conta de, meu Deus do céu, está sendo bastante utilizado. Né? E outras que nós ficaríamos aqui a tarde inteira. Agora, isso aí, eu gosto muito de ler, eu faço leituras, né? E eu posso dizer aqui uma coisa para o senhor com toda a sinceridade. Esse termo, por conta de, a gente está encontrando de 6 meses para cá. Não, né? Isso é fato novo. É fato novo. Porque eu cresci lendo e escutando, olha, por causa de um problema X, Sim. eu não vou poder visitar tal local. Por conta dele. Aí agora houve essa mudança. E olha, e se torna uma coisa, foi uma coisa que de uma hora para outra se tornou tão repetitiva, tanto na leitura como também na parte do som, claro. Que aí o que é que acontece? Chega um ponto que a gente fica pensando, como foi que nasceu essa mudança? É curioso. Veja, porque agora sim, desculpa. Agora sim, tudo virou por conta. Repetitivo. Porque o por causa não era utilizado de uma forma repetitiva, só mesmo de uma forma necessária. Claro, devido por causa agora aí foi por conta. Olha, aí hoje a gente abre o site, aliás, assim, a gente, ao acompanhar, né, essas leituras que a gente vem fazendo e tudo, quando há uma mudança dessa natureza, e a mudança acontece de uma forma tão ampla, parece uma lavagem cerebral. Na verdade, vira quase como se fosse um mantra, não é? Outra coisa que eu tenho observado aqui, eu sou suspeito em falar, porque 64 anos de vida, eu trabalho com texto desde os 20 anos de idade. Desde o meu início de vida profissional no sistema Telebrás, eu trabalho com texto, inclusive trabalhei muito tempo com textos oficiais, né? Diplomas legais, portarias, resoluções, enfim. Mas é terrível o que eu vou dizer agora. Eu não sei se o problema está acontecendo
nas grades curriculares ou nos currículos dos cursos de graduação, mas impressionante como aqui no Ceará se usa muito. Preste atenção, e você que nos assiste agora, se alguém da imprensa que está sendo chamada de mídia, observe, mídia, né? Tudo agora é mídia, não, querido, mídia tudo não, mídia é meio. A palavra mídia quer dizer meio. Televisão não é mídia, é veículo. Jornal veículo. não é mídia, é veículo. Em outras palavras, as coisas estão mudando de uma forma muito rápida, né, professor? E o detalhe, não muda para melhor. Sempre muda para melhor. Esse por conta é um negócio altamente... chega a ser irritante, né? irritante. Por conta. Veja. Fulano de tal não vai jogar por conta de não sei o quê. Por conta de uma lesão. Aí tudo bem. Por conta de um problema, fulano de tal perdeu o avião. Rapaz, aí de uma hora para outra, professor, tomou conta. Cansa. E é uma linguagem repetitiva, né? Você quer ver outra que eu vou recordar? Está diminuindo, graças a Deus. O gerundismo. O maldito gerundismo. Você faz um contato com a empresa e você apresenta o problema. Primeiro que call center. Meu Deus, call center. Pelo amor de Deus, vamos acabar com essa idiotice do estrangeirismo, esse barbarismo idiota. Central de atendimento. Mais fácil, né? Mais fácil. Aí veja, não sabe nem falar português direito. Aí quer falar inglês, acha bonito, né? Então veja, o gerundismo é o seguinte, para você que está nos assistindo. Aí você pede uma informação, o operador do serviço lhe diz: ok, seu Vitor, eu vou estar providenciando. Vou, o primeiro verbo, está providenciando. E o pior, o terceiro verbo vai para o gerúndio, não vai fazer. Não vai fazer, não, porque providenciando é gerúndio. Gerúndio é ato contínuo. É aquilo que não termina. Agora eu lembro de um amigo que... A gente tinha um amigo, que inclusive, eu agora lembrei, foi incrível, que a gente às vezes saía para jantar, aquela turma e tudo, né? Na nossa fase de juventude Sim. E tal. E aí a gente chegava para jantar e ele pedia uma cerveja, né? E geralmente, aí, quando vinha o jantar mesmo e tudo, aí, amigo, você não vai querer jantar? Ele disse: não, eu não quero não. Se vocês quiserem, podem comerem. Podem comerem. Ai, meu Deus, rapaz, aí o que acontece? Aí todo mundo sorria, e aquilo ali parece que ele dizia até... Brincando. Brincando, porque assim, eu não quero. Se vocês quiserem, podem comerem. Já aconteceu comigo. Pensou, já professor? Aconteceu comigo. Podem comerem, fica pesado. Fica uma situação igual. Escuta, aí o português fica... Mas vocês podem sentar e aguardar fulano de tal chegar. Então veja, se você tem dificuldade no emprego da crase, por exemplo, eu aceito. Não é? Agora, você falar uma linguagem que você habitualmente não usa, aí você tenta falar, vamos dizer, bonito e termina falando besteira. Aí como é, professor? Por exemplo, no caso dessa brincadeira, que eu não sei nem se era brincadeira, mas no caso desse, se vocês quiserem, podem comerem. Não, se vocês quiserem, podem comer. Aí é plural demais, né? Não tem como, você não pode fazer, preste atenção. É uma aula, viu, meus amigos? Olha só, nós estamos com um professor aqui. É a situação do estar, presente do indicativo do verbo estar na terceira pessoa do singular. Eu estou, tu estás, ele está. Acentuado. E o estar no infinitivo pessoal. Então, veja bem. Aí nós temos uma situação muito curiosa. Hoje é quinta-feira. Eu tratando disso aqui com um professor, né, de pós-graduação que eu conheci em uma universidade lá na Faculdade Méritos, né, com uma turma de adultos, né? Aí a gente apresenta uma situação dessa para o professor. Professor. Aí a pessoa, não, veja, a pessoa, hoje é quinta-feira. Amanhã é sexta-feira. Ninguém me prova que sexta-feira é passado, em relação a quinta é futuro. Então, preste atenção. Aí a pessoa diz o seguinte: amanhã eu vou estar. Aí coloca o estar no presente indicativo. Está errado.
Amanhã eu vou estar, com R infinitivo. Mas para evitar, por que você elimina a locução verbal e você diz amanhã estarei? Acabou! Mais rápido, mais Fácil, simples. mais fácil de compreensão. Evita a possibilidade do erro. Agora, recentemente, eu fiz, sábado agora, uma jornada, 8 horas de aula de pós-graduação, lá numa cidade do interior, e a 70 quilômetros, e eu vejo que, graças a Deus, aquela história do matuto, que as pessoas se escondiam desse estigma, não, mas eu falo errado porque eu sou matuto. Querido, minha querida, isso não existe mais. Não é? Primeiro, o acesso à informação hoje está disponível a qualquer pessoa. É disponível. Então, E eu tenho... veja, é ter cuidado, meu caro. Sem querer interromper o seu raciocínio, mas eu tenho viajado muito e eu posso citar uma coisa que é fato, entendeu, professor? Hoje não existe mais essa história, pelo menos assim, na região central das cidades do interior. Hoje as pessoas com acesso à internet e tal. Um exemplo claro, a produtora que faz o trabalho dessas transmissões que a gente vem fazendo na área técnica, essa produtora tem sede na cidade de Cruz, sim. No interior do estado. E eu posso citar aqui uma coisa para o senhor com toda a minha sinceridade. O nosso querido Bruno Ceará, que trabalha lá, e a produtora dele e tudo, esse conjunto, o conjunto da obra. Olha, tem muita produtora aqui na capital que não chega junto. Não chega junto. Ele está fazendo um trabalho de excelência. E aí eu conversando com ele, e ele me dizendo, olha, isso aqui o que é? Eu comecei a fazer os cursos no YouTube. Tudo foi montado no YouTube, aquela estrutura toda, tudo. Eu abri aqui o YouTube, comecei a me interessar e tal. E hoje ele faz um trabalho atendendo transmissões de todos os esportes naquela região toda lá. Eu citei isso para dizer o seguinte, que essa coisa do interior e da capital, essa história mudou muito. Acabou. Olha, eu viajo com o Dacildo Mourão e eu, inclusive, costumo dizer o seguinte, que hoje o que a gente encontra aí no interior e tal é algo tão incrível e tão interessante, né, com relação a essa mudança, que eu digo, Dacildo, às vezes a sensação que eu tenho é que são grandes bairros de Fortaleza, entendeu? Sim. Por que eu sinto isso? Porque a internet aproximou. Agora, aí você diz assim, mas Vitor, será que não há ainda problemas, essa questão da educação e tudo? Eu digo, professor, eu, pelo menos assim, por experiência própria, né? Eu encontro mais esse tipo de problema em distritos, entendeu? Sim, você está afastado do núcleo urbano. Pronto, do núcleo urbano. Sede do município. Da sede do município. Então, por exemplo, assim, eu observo que existem locais que ainda estão um pouco abandonados e tal, mas nas sedes eu observo que houve assim uma evolução, essa questão do matuto e tal, não. Ficou no caminho. Isso não existe mais. Não existe mais. Agora, né? Então, veja, o que a pessoa precisa entender é o seguinte, eu trabalho muito com grupos, né? Inclusive quero aqui fazer uma prévia. Se você tem interesse de melhorar a sua comunicação pessoal, nós temos um curso chamado Aperfeiçoamento em Comunicação Pessoal, Oral e Escrita. Não temos a pretensão de, em 8 horas, formar um professor de língua portuguesa. Isso seria uma insensatez, uma idiotice pensar que isso é possível. Agora, pelo menos você compreender, a acentuar. Eu pego textos que eu tenho que ir para o contexto para entender o que a pessoa está querendo dizer de forma escrita, porque ela não sabe acentuar as palavras.
Ora, é inadmissível uma pessoa com formação superior, seja em que área, não conhecer as regras da acentuação. Não é possível. Acredite se quiser, você que está nos assistindo agora. Nesse curso, nós apresentamos os 121 casos mais comuns de erros cometidos no Brasil, nas 5 regiões do Brasil. Veja, nós não estamos aqui privilegiando nenhuma situação, que lá em São Paulo existe um verbo que eu nunca tinha visto, o verbo ponhar. Ponhar. Aconteceu uma situação, eu estava na cidade de Americana, e aí uma senhora que estava nos servindo, eu disse, olha, eu já terminei. Ela disse, o senhor pode ponhar aqui. Ponhar quer dizer pôr. Então isso é nacional. Mas veja, nós apresentamos... Eu nunca tinha escutado. Ponhar é normal. Eu não vou dizer o clássico lá da cidade de São Paulo, que aí já vem do italiano. Uma pessoa esclarecida. Você, jornalista, eu, um professor, é normal. Chega a uma lanchonete e diz, olha, veja para mim um chopes e 2 pastel. Porque hoje à noite eu vou sair com as minas. Com as minas. Com as minas. Isso é do italiano. Então, veja, é tão fácil, sabe? Tudo bem. Esse curso, nós apresentamos 121 casos, eu diria, mais terríveis. Curso de português, hein? E aí, eu estava observando também uma chamada de um evento, e aí foi no Instagram. E aí a chamada terminava com, primeiro um cidadão falando e tal, e 2 pessoas aqui atrás, os 3 fardados com a farda do evento que iria acontecer. E no final, aí um só falando, né? No final, os 3, né, encerram juntos. Vamos fazer o uníssono. Aí os 3 dizem, não perda! Não perda, pronto. Aí eu tava olhando. É para doer mesmo. Aí eu estava olhando. Dói. Né? Não perda. Aí, professor, as pessoas estão acompanhando aqui. Aí o senhor, como professor, vai passar a mensagem para a gente aí. Na verdade. Como é que é esse não perda? Que inclusive o nosso querido humorista, o Falcão, né? Grande Marcondes Falcão aqui de Pereiro, né? Ele fazia umas chamadas na época que a gente trabalhava junto. E ele, obviamente, em tom de piada, né? No final, ele é arquiteto, né? Cara inteligentíssimo. E no final ele dizia, não perda, né? E eu, rapaz, achava aquilo ali incrível. E ele já dizia sorrindo, né? Mas, professor, explique... Não perda, não. Pelo amor de Deus. Pior é que, como eu falei agora há pouco, algumas pessoas querem falar mais bonito. Eu já vi uma situação dessa. Aí diz, você não pode deixar de perder. Você não pode deixar de perder. Preste atenção. Você não pode deixar de perder. Ou seja, ele quis dizer, você não pode perder. Um evento imperdível, mas aí quer falar bonito. Veja, você sabe, você trabalhou em veículos de comunicação. A imprensa brasileira também contribui muito com isso. Dos últimos anos para cá, a figura do revisor dos jornais impressos, agora quase não tem mais jornal impresso, mas tem jornal pela internet, online, tem um jornal né? online, um jornal digital. Não tem mais revisor. Então você vê coisas como, por exemplo, escute, entrega a domicílio, ainda bota uma crase. Entrega a domicílio, ainda mais craseado. Nunca, pelo amor de Deus, entrega em domicílio. Entrega a domicílio não pode existir porque o domicílio não recebe. Quem recebe é alguém. Então você faz a entrega em domicílio, não é? Outra coisa, Vitor, que é muito comum, a colocação dos advérbios. Por exemplo, e o jornal, eu estou apresentando, nós 2 agora, pronto, nós somos uma bancada de um telejornal. Estamos encerrando e eu digo, bom,
estamos terminando a nossa edição tal. Não deveria usar nunca. Estamos terminando. Se eu disser estamos terminando, eu usei um gerúndio, não vai terminar. Mas pior é que, e o jornal tal termina por aqui. Aqui é nível de lugar. O Jornal Nacional termina agora, o Jornal da Record, o que for, termina agora. Não vamos também esquecer outras expressões ridículas, narradores, que você conheceu. O tempo de uma partida de futebol se divide em 2 etapas regulamentares, 45 minutos. Durante o desenvolvimento daquela partida, daquele jogo, o árbitro, o juiz de futebol, não atua dentro do gramado, ali é árbitro, porque ele apenas arbitra o que está preconizado, previsto em um regulamento. Então ele não é juiz, ele é árbitro. Aí o árbitro resolve que, devido às várias interrupções, é necessário que se aplique um tempo adicional. Mais 4 minutos, mais 5 minutos. Narradores, inclusive, alguns que ganham ou ganhavam mais de R$1 milhão, não vou dizer o nome, ele dizia que já estamos nos descontos. Ora, se são 45 minutos, melhor, se o tempo é composto ou tem a extensão de 45 minutos, se vai a 49, eu estou diante de um acréscimo e não de um desconto. E você ouvia, todo mundo falava isso. Aí outra situação, no futebol, a morte súbita. Já ouviu isso? Já vi. Pode ser tudo, menos súbita, porque está previsto em regulamento. Se a regra diz do campeonato que, acontecendo aquela situação, o primeiro time que marcar um gol elimina o outro, essa morte é esperada, ela não é súbita, não. Ela não é súbita. Súbita se eu morresse aqui agora. Nós estamos conversando, eu tivesse um ataque do coração, eu morresse, súbita. Que eu não gostaria de presenciar esse momento. Não, mas veja, Deus isso. nos abençoe para quê? Isso, sabe? Então, são coisas. Por exemplo, hoje não se usa mais, mas você chegava para mim e dizia, professor, eu vou querer 3 livros. Ok, mas eu não posso pagar agora. Ok, Vitor, como é que você quer fazer? Eu vou lhe dar um cheque pré-datado. Vamos lá, pré-datado. Vamos ver se eu... Às vezes eu fico pensando que a gente vai procurando avançar no conhecimento. Só um pouquinho o microfone aí para não cair. Viu? Okay. E eu estou pensando que às vezes eu estou ficando, digamos, eu estou brutalizando. Bom, o que é pré? Pré é o que vai acontecer antes de. Exemplo, o meu telefone é de conta. Ele é o quê? Pós-pago. Se eu tenho de colocar crédito para poder usar a linha telefônica, eu estou dizendo que o meu telefone é pré-pago. Então, cheque pré-datado não existe. Cheque pré-datado não existe. É cheque pós-datado. Okay. Cheque pós-datado. Ok, então, professor. Isso, desculpe aí a interrupção, porque sem aqui problema. Não para. Fique tranquilo, professor. Aqui é feito engenho de cana-de-açúcar. Começou a moer, não para. Então, veja, é normal, você que está nos assistindo agora deve ter visto vários comerciais de televisão. Você deve ter ouvido vários spots de rádio. Você paga com chequinho pré, queridos. Se o cheque fosse pré-datado, ele teria que ser pago antes do dia de hoje. Se é depois, é pós. Sabe? Aí tem gente que... Eu estou sorrindo aqui porque é o seguinte, porque a gente passa a vida inteira escutando, olha, o cheque pré-datado. Não é pré-datado. Não. Sabe? Tem outras coisas. Eu vou citar aqui uma marca, também não vai fazer diferença vender mais ou menos, porque até onde eu sei, o único lugar do mundo que ela não tem liderança de mercado
é na cidade de São Luís do Maranhão, que ela pede para um refrigerante chamado Jesus, a Coca-Cola. Você chega a um restaurante, aí você pede uma Coca-Cola. E o garçom, via de regra, olha para você e diz, normal? Pô, Coca-Cola normal? Normal. Peraí. Se a Coca-Cola se tem a normal, eu digo, brincando, meu amigo, eu não conheço ainda a normal. Você então traga uma normal para mim. Porque para que seja... Eu estou gostando do nosso podcast de hoje, professor. É curioso, Vitor. Esse é um tema, veja bem, esse tema ele é inesgotável. Sabe, esse tema é inesgotável. O que eu falo isso, eu não estou aqui ridicularizando ninguém. Eu estou entendendo. Eu não estou aqui brincando com ninguém. Eu estou apenas mostrando que você, que está nos assistindo agora, esse curso de aperfeiçoamento em comunicação pessoal, oral e escrita, desculpe, não é do Senecap. Apenas para citar. Nós aqui, contextualizando, nesse momento, estamos citando o conteúdo em situações reais, sim. Porém, conteúdo de um curso. Sim, né? Sim. Você tem interesse, são diversas, inclusive o senhor citou mais de 120... Não, 121 situações. O detalhe, essas situações que eu falo no curso, eu não escolhi. Isso é o resultado de uma pesquisa que foi feita em todo o território nacional, repito, nas 5 regiões do Brasil, pedindo para que profissionais da educação, notadamente professores de língua portuguesa, identificassem os problemas mais frequentes na comunicação de seus alunos. E foi feito um levantamento. Esse levantamento gerou esse documento. Então, isso é resultado de uma pesquisa, não é? A coisa, ela se torna, Vitor, preocupante, porque, veja bem, eu costumo dizer, você chega no Rio Grande do Sul, por exemplo, você pede um prato à la minuta. À la minuta aqui no Ceará ninguém conhece. Claro, não conhece por quê? Porque é um prato regional e nós estamos falando de um país continental. Porém, é importante que você que está nos assistindo entenda que nós somos um país continental que fala uma só língua. Ok? Então, nós precisamos, até por uma questão de amor à nossa língua, lembrando que a nossa língua é um dos maiores patrimônios que nós temos. As pessoas têm mania de dizer, professor, mas a língua portuguesa é muito difícil. Não é verdade. A língua portuguesa, infelizmente, ela é mal ensinada. Ela é mal ensinada. Veja, nós temos raízes do Tupi-Guarani. Nós temos raízes, a nossa língua, ela é, na verdade, formada por vários troncos. Porém, nós temos um só idioma, não é? Por exemplo, eu não vou falar de gíria, porque gíria já tem liberdade, né? Mas você não pode nem engessar e nem tampouco fazer a coisa de forma aleatória, porque daqui a pouco nós não vamos conseguir nos comunicar no Brasil. Quando eu comecei a usar, eu não posso precisar o tempo porque eu não lembro, mas um dos primeiros textos que eu li, ainda na época do início do e-mail, a pessoa escreveu Naum. Naum. N de navio, A de amor, U de urânio e M de Maria. Naum. Eu confesso que eu parei, fiquei tentando entender o texto. Ela quis dizer não. Por que não escreveu não? Aí escreveu Naum, o nome de um profeta da Bíblia. Quer dizer, sabe, esses neologismos
que estão sendo utilizados, eles não trazem nenhuma contribuição para a língua portuguesa. Né? Esse agora foi anteontem, eu acho, anteontem. Eu conversava com ontem eu conversava com alguém, quer dizer, alguém não, com algumas pessoas de uma loja de informática, aí chamam um estojo que você coloca um HD externo ou um SSD, chama de case. E eu parei e pensei, é um pessoal que já tem uma certa intimidade, eu digo, olha, quando vocês estiverem conversando comigo, vamos conversar em português. Eu sou apaixonado pela língua portuguesa. A nossa língua, meu caro, meu amigo, minha amiga, você que nos assiste agora, ela é considerada em todo o mundo a língua romântica. Veja, e ninguém valoriza isso. Nós somos considerados o povo que fala a língua mais romântica do mundo. Mas o idioma mais falado é o inglês. É mentira, é o mandarim, em termos quantitativos. A língua diplomática não é o inglês, é o francês. Mas a língua romântica é o português. Meu querido, você ler ou ouvir o Braulio Bessa é algo encantador, é sobrenatural. Aquele rapaz, ele é sobrenatural. Você pegar um texto de Patativa do Assaré, onde você vai encontrar no mundo alguém com a capacidade que aqueles dois homens, Patativa do Assaré, infelizmente nos deixou já, mas o Braulio Bessa é tremendo. Aí eu fico apreensivo. Por favor, qualquer manifestação cultural eu respeito, mas a música brasileira, outra forma de comunicação, o Vitor, é uma tristeza. Chega dói você ouvir coisas que essas canções... Quer dizer, será que eu posso chamar de canção? O que é que fizeram com o nosso forró? O que fizeram com o nosso forró? Nós, nordestinos, principalmente o Ceará, que está mais ou menos no meio do Nordeste, considerando o litoral, saindo da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, você vai ver, caramba, é um negócio que fica, sabe, preocupante quando você vê os apelos lascivos nas letras de um estilo musical como o forró, que ele chega a ter pureza, não é? O que é que fizeram com a quadrilha junina? As pessoas estão dançando hoje, parece umas foquinhas, já viu? Aceleraram o ritmo, aí fica todo mundo, pá. Eu nunca vi isso. Eu nasci e me criei no Nordeste, você também. Quer dizer, tudo isso está ligado à comunicação. E as pessoas precisam atentar para isso, sabe? Começar na escola, acabar com essa besteira de trazer do saxônico para uma língua como a nossa latina tão bonita. Aí você escuta, por exemplo, sabe? Aqui eu teria 3 dias falando. Por exemplo, você chega, está negociando comigo, aí você acerta comigo o valor de qualquer coisa, aí eu digo, Vitor, eu vou pensar. Liga para mim amanhã. Aí você telefona para mim. E aí, Alexandre, resolveu? Vitor, eu ainda estou pensando. Não, o português lusitano, ele não fala pensando. Ele lhe diria, eu ainda estou a pensar. A pensar. Ele não usa o gerúndio, entendeu? Então, um dia desses, uma aluna me perguntou, professor, onde está o problema? Eu digo, na origem da construção. É na origem da construção. Ora, se nós entendermos que o ser humano, ele é inacabado, nunca você vai deixar de aprender, Vitor. Nós estamos sempre, né? Veja, existe o conhecimento empírico, tudo que você aprendeu por observação, por necessidade,
e o conhecimento epistemológico, que é aquele que você aprendeu como profissional do jornalismo, você fez uma faculdade de comunicação social. Ainda vou lá terminar, né? Mas fiz. Muito bem, mas é um conhecimento científico, ele tem uma estrutura, né? É diferente, porque eu costumo dizer que nós aprendemos até dormindo. Uma das grandes fontes de inspiração, pelo menos para mim, são os sonhos, não é? Mas então é isso, veja. Nós estamos... O Senecap... Desculpe eu interromper, mas é só para informar que nós estamos recebendo aqui mas diversas mensagens, e a gente fica muito feliz por isso. As pessoas parabenizando a sua participação, viu, professor? Obrigado. Eu costumo dizer o seguinte. Nós temos, Vitor, a obrigação de sempre... As pessoas têm muita gente preocupada em ser o melhor. E eu quero dizer para você, principalmente, que é mais jovem do que eu, certamente, a grande maioria das pessoas, não se preocupe em ser o melhor, porque ser melhor do que ninguém. Mas assuma o compromisso, sempre assuma o compromisso de ser o melhor que você pode ser. Um dos cursos, que pode ser no formato de curso e palestra, aí já é uma abordagem mais do coach, é a pergunta que eu faço, e é um título de uma palestra, de um curso: quem é você? Tem muita gente que acha que é simples responder isso. 2017, eu passei por uma experiência muito forte. Eu viajava, retornando de uma cidade a uns mais de 1.000 quilômetros de Fortaleza, e voltava nas festas de fim de ano e tal. E de uma hora para outra eu parei o carro, fui abastecer sozinho. Aí daqui a pouco me ocorreu o seguinte pensamento: quem sou eu? Bom, eu sou Alexandre Costa, filho de Cláudio Manuel da Costa, Auristela Maria Santos Costa, infelizmente ambos já falecidos, irmão de fulano, tarará. Aí eu comecei a entender, Vitor, que eu sou pai, eu sou avô, eu sou marido, eu sou professor, eu sou consultor, eu sou escritor, eu sou... Então, eu comecei a entender que Vitor Hanover é apenas o resumo de vários homens que tem dentro de você. Eu descobri já que eu sou 41 pessoas em uma só. Essa descoberta, meu caro, ela é fundamental, é importante, impactante. Mas aí vem a segunda pergunta. E como eu estou exercendo cada papel que a vida me impõe? Eu tenho sido realmente o melhor professor que eu posso ser? Eu tenho sido o melhor editor? Eu tenho sido o melhor pai? Eu tenho sido o melhor avô? Tem gente que diz: não, mas a sua filha mais nova, que eu não gosto de mais nova, porque minha filha é mais velha. Todas são velhas, né? Se eu disser minha filha mais velha, eu estou apenas apresentando a mais velha. Então todas são velhas. Bom, mas é todo mundo independente. Mas eu serei pai das 2 filhas e do meu filho até a eternidade. Então veja, segunda pergunta: como eu venho desenvolvendo cada papel? Ok, isso é uma coisa impactante. Eu falo isso em auditório e homens, mulheres, adultos, maduros choram. Elas chegam a chorar. Eu digo: olha, agora é um momento seu com você mesmo. O momento é seu. Esqueça quem está do lado. Geralmente, famílias, casais, eu digo: esqueça sua esposa, esqueça seu marido. Mas a terceira pergunta é: qual é a sua melhor versão? Então, Vitor, isso é o que importa. Agora, é um conjunto de áreas que tem que ser trabalhadas. Nesse livro aqui, que você está vendo agora, eu reúno 56 capítulos. O título desse livro é Ensaios e Reflexões de um Pedagogo Organizacional.
Eu abordo aqui, Vitor, vários assuntos de várias áreas. E são situações, todas eu vivenciei. Todas. Outra coisa que eu quero, desculpa se eu estiver me excedendo. Não, eu estou achando sensacional. Tô achando Você incrível. que está me ouvindo agora, me assistindo, ou melhor, nos assistindo. Há 9 anos, eu passei por uma experiência muito forte. Na verdade, eu já falei aqui, mas vou repetir. Eu sou o 6º filho e último filho de um casal que só teve filhos homens. Ok. Primeiro filho eu não conheci. Ele morreu antes de eu nascer. Aquele tempo é o que se chamava terrivelmente, uma denominação terrível, o mongoloide. A minha mãe grávida ainda levou um tombo e a criança ainda bateu e tal, enfim, nasceu com paralisia cerebral. Você, por favor, pelo amor de Deus, a palavra cerebral não existe, é com R de rato, cerebral. Ninguém tem cérebro, tem cérebro, por favor. Então, ficamos 5. O irmão do meio, Ricardo, nós sempre andamos juntos, os mais velhos, Carlos e Fernando, sempre andaram juntos, até todo casar e tal. O do meio ficou isolado e eu e meu irmão Cláudio, chamado Claudinho, andamos sempre juntos. Esse meu irmão Ricardo, aos 58 anos de idade, ele começou a ter problema de saúde, hospitalizado, recebia alta e tal. Toda a minha família mora em Recife, a minha família de origem toda em Recife. E eu ficava dizendo, eu vou lá visitar meu irmão. Eu vou visitar meu irmão. Eu vou visitar meu irmão. E terminou que eu ia procrastinando, outra tragédia na vida de qualquer ser humano. Tem gente que de segunda a quinta resolve amanhã, sexta-feira resolve na segunda. Não resolve nunca. E eu não fui visitar meu irmão. Até que eu estava um dia na cidade de Jaguaribe, madrugada, terminei uma palestra, foi um sucesso, graças a Deus, um momento inesquecível. Ainda fiz uma sessão de coach, na madrugada já. Quando deu um certo momento, eu disse para ela, olha, eu não estou mais aguentando, eu vou ter que dormir e tal. Vou sair de manhã cedo, voltar para Fortaleza. Fui dormir. Mas naquele momento eu estava sentindo um aperto tão forte. Exatamente naquele momento meu irmão morreu em Recife. Muito bem. E depois me veio, até escrevi um capítulo, esse capítulo está aqui nesse livro, que eu tenho tanto disponível o livro impresso como tenho o e-book. E eu escrevi um texto que é: não espere perder para valorizar. Isso é uma coisa terrível, sabe? Sempre que você puder, diga às pessoas que você ama o quanto elas são importantes para você. Não espere para amanhã, porque esse amanhã pode não acontecer. Amanhã pode ser tarde demais. Sabe aquela história? Eu recebi um áudio, um vídeo. O cara fala uma coisa tão simples, o batom especial. A mulher, muita gente assistiu, claro, guardava um batom especial para usar numa data especial e não usou o batom. Um dia qualquer, ela sai de casa, apressada, como nós todos vivemos o dia a dia, e quando ela menos espera, se deslocando de casa para o trabalho, ela escuta um estalo. Tac! E ela sente uma dor no peito. Ela foi alvejada por um assaltante. E ele fala isso em poesia. E naquele momento ela morre. Ou seja, o sábado especial, que ela queria usar o batom, não chegou. Então, não espere perder para valorizar o que você tem. Se você quer ser feliz, 2 coisas são fundamentais. Tem mais, mas 2 são indispensáveis. Valorize quem você é e valorize o que você tem. Ninguém
é responsável pelo que você é hoje, Vitor, pelo que eu sou hoje. Eu sou, você é, nós somos o resultado do que fizemos ou deixamos de fazer até alguns momentos desse presente. O que eu fiz ou deixei de fazer me fez ser Alexandre Costa. Então, tudo isso faz parte do Senecap. Como eu falei no início, o Senecap Cursos é uma frente de trabalho para que nós possamos alcançar um número maior de pessoas em todo o Brasil e onde a pessoa estiver. E mas hoje vamos ter muitos eventos presenciais. teremos. Workshop, ciclo de palestras, tudo isso que eu falei, Vitor, faz parte do nosso projeto das palestras. Não podemos esquecer da professora Cristiane, nossa parceira. Inclusive, a professora Cristiane, a gente vai conversar com ela, porque o nosso próximo podcast vai ser com ela. Ela, né? Sim. Inclusive, hoje, quando a gente terminar aqui, a gente vai fazer essa produção, já vai entrar em contato com ela, né? Então, Vitor, é isso, sabe? O Senecap é muito mais do que isso. Agora, veja. Eu gostaria, inclusive, professor, de... hoje um dia, está sendo um dia muito feliz para mim, porque assim, a nossa entrevista, que na verdade é o nosso bate-papo, né? A entrevista foi a primeira, né? Claro. Hoje é a nossa programação mesmo do Senecap, que eu até falei antes, é o programa Senecap no YouTube, né? Isso. Na verdade, eu tenho, inclusive, até, depois eu vou conversar com você sobre isso. Eu iniciei e parei. Eu tenho um projeto de um programa conversando, aí é gerúndio mesmo, com o professor Alexandre Costa. Hoje eu estou tendo essa alegria de conversar com o professor Alexandre Costa e assim, foram tantas as mensagens, a gente recebendo aqui no nosso WhatsApp também, tudo, porque quando o papo é bom, sim, né, claro, as pessoas costumam ter este envolvimento, né? Então, por isso que eu digo que hoje o senhor acordou inspirado hoje. Não, na verdade, Vitor, eu costumo dizer... né? Veja, hoje é um dia especial. Hoje eu estou vivendo, por favor, você que entrou depois do início, entenda. Eu gosto muito de falar sobre isso. E, assumidamente, Vitor, eu sou um homem apaixonado. Isso daí Eu sou apaixonado. É apaixonado e é apaixonado. E acabou. E acabou. Não tem Veja, história. Eu sou casado com a mesma mulher hoje, agora. Nós estamos completando 43 anos de casados. Um brinde, né? Ainda hoje eu escrevi uma coisinha no Facebook. É um privilégio, Vitor. Privilégio. É um privilégio terminar o expediente e ter vontade de voltar para casa. Eu tenho vontade de voltar para casa. Eu ligo para minha mulher várias vezes ao longo do dia. A voz dela é uma sinfonia para mim, é agradável eu ouvir a minha mulher, sabe? E as pessoas perguntam, muita frequência, professor, qual é a pessoa mais importante da sua vida? É minha mulher. Eu tenho 2 filhas, 1 filho e 4 netos. Mas a pessoa mais importante merece, olha, o senhor merece ser aplaudido, né? Por que é minha mulher? Parabéns. Porque, Vitor, quando eu casei, eu tinha 21 anos. Principalmente porque nesses dias de hoje a gente acompanha... turbulento, sabe? Eu casei, Vitor, aos 21 anos de idade, minha mulher com apenas 20 anos. Hoje nós somos 2 idosos. Vitor, nós atravessamos 43 anos juntos, sabe? Passamos por grandes momentos de dificuldade. Então você, principalmente você, homem, que talvez esteja ainda fazendo aquela linha, né? Aquele perfil. Não, eu sou homem. Conversa mole, meu irmão. Olha, se você acha que é bam, para não dizer outra coisa, é o namorador. Entenda uma coisa. O mais difícil é você conquistar a mesma mulher todos os dias.
É muito fácil hoje em dia, sabe? Há uma carência, uma série de coisas que eu não consigo compreender. Agora, o que eu posso dizer para você que nos assiste, você homem, você mulher, se você está pensando em se separar, se você está pensando que o seu casamento não tem mais jeito, eu posso dizer para você com segurança: pare, sente, respire e tome a decisão. Não se precipite e não troque o que você tem. Cuidado, eu falei agora. Cuidado para você, depois que perder, valorizar. Stevie Wonder escreveu uma canção belíssima, né? Que a tradução para o português é: liguei só para dizer que eu te amo. É muito forte. É forte. Sabe? Às vezes a gente não pensa, mas uma palavra, uma coisinha que você faça, você vai, como se fosse irrigando uma planta, você vai irrigando a sua relação. Aí às vezes eu fico pensando, sabe? O que é que me adiantaria eu de repente pensar em trocar de esposa, porque hoje em dia se fala trocar de mulher, aos 64 anos, e para quê? Veja, eu não consigo entender, eu não consigo projetar um momento sequer da minha vida com outra pessoa que não seja a minha esposa, chamada Maria de Nazaré, nascida Silva Leitão, e agora, desde 1979, 29 de setembro, Maria de Nazaré Leitão Costa. Mãe de minhas duas filhas, mãe do meu filho, Alessandra, João Henrique e Marina, avó dos meus netos, João Vitor, Bento, Rui e Romeu, e a minha esposa, para sempre. É isso que é importante para mim. Então, estou muito feliz hoje, de verdade. E no início desse nosso podcast, eu parabenizei o casal, né? E o faço, né? Outra vez, o faço mais uma vez. Parabéns, meu caro professor. Professor, eu acho que é isso, né? Hoje, agora eu vou só dar um recado final, tá? Vitor, por favor, eu gostaria que, inclusive, você levantasse essa bandeira. Nós precisamos, principalmente, ajudar aqueles jovens, que são milhões do Brasil. O meu sonho, se você quiser ser o meu parceiro, você quiser ser um empreendedor social na área da educação, não tem muita coisa que fazer, não, é simples. É você ter a disposição de investir apenas R$ 14,95, se matricular em um curso do Senecap. Hoje você tem 322 opções. Você faz o seu curso 100% online, a hora que você quiser, o dia que você quiser, já recebe o seu certificado. E o mais importante, esse seu gesto de investir em sua capacitação, na ampliação do seu conhecimento, você está oportunizando, você está viabilizando que uma pessoa, seja um jovem, um adulto, seja um ancião, que é um outro público que nós vamos trabalhar, aqueles que estão se aposentando, e como eu já ouvi, um chegou para mim uma vez e disse: professor, e me permita e desculpe a expressão, que até um quadro que tem na televisão brasileira hoje, ele olhou para mim e disse: professor, estou lascado. Mas como assim, meu caro? E a partir de amanhã eu não sei o que é que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei para onde eu vou. Eu vou acordar e não sei para onde eu vou. 41 anos de atividade profissional. De uma hora para outra, ruptura. Ele não trabalha mais. Então, essas pessoas, elas podem morrer de melancolia. Melancolia,
que é o último passo que a maioria dos suicidas atravessa. Eles perdem a razão de viver. E as pessoas não entendem. O Senecap também tem esse apelo. Ajude, nos ajude a ajudar quem precisa. Nós vamos preparar uma apresentação, vamos desenvolver uma campanha. Nós vamos, inclusive, Vitor, fazer uma campanha forte, distribuindo e-books, livros virtuais. Esse livro aqui, por exemplo, é um livro muito interessante, reflexivo, sabe? E outros, eu tenho, inclusive, uma fábula, um livro para o público infantil entre 6 e 8 anos. Tem outro livro, Descortinando a Educação, que esse livro, o foco dele é educação. Eu escrevi em parceria com um amigo, professor Júlio de Paula. Qualquer dia nós vamos também convidá-lo. Então é isso. Senecap não é só Senecap Cursos. Nós vamos fazer várias atividades presenciais. E você é convidado, você está sendo desafiado a serrar fileiras conosco. Então, tá aí, você pode colocar a câmera do seu celular no QR Code, você pode acessar agora o site, fazer sua matrícula. Ah, mas eu não tenho tempo de fazer o curso. Se matricule, pegue o CPF de alguém e dê de presente. Dê de presente alguém que trabalha para você na sua casa, sabe? Ajude as pessoas a investirem no que é mais importante para o ser humano, que é o conhecimento. Esse é o apelo. É isso. Então, eu gostaria de dizer que eu estou com este telefone aqui exatamente porque a gente também faz algumas transmissões simultâneas no Instagram, mas eu gostaria de enviar alguns recados antes deste encerramento. O primeiro é o seguinte, é que esse é mais um evento teste. Nós ainda estamos, em fase de testes. Ajustes, em fase de ajustes. Por quê? Porque aqui haverá um cenário diferente. Claro. Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque a gente tem aqui um espaço climatizado, você que está acompanhando aqui nas plataformas, esse espaço aqui é climatizado, nós temos equipamentos de última geração, nós estamos com uma equipe que está trabalhando o nosso cenário. A gente esperou quase 2 anos por causa da pandemia, O lançamento desse projeto foi em 2019. Foi. O senhor lembra bem? Lembro. Está lá no Facebook? Lembro. O que é que acontece? Logo em seguida a gente encontrou a pandemia. Aí parou tudo. O projeto está voltando agora. Existia uma certa pressa. A gente não podia mais esperar. Então a gente colocou no ar. E eu gostaria de dizer o seguinte. Aqui haverá um estúdio, aliás, um cenário. E nesse cenário nosso aqui, você vai poder colocar o que quiser. Claro. Obviamente, respeitando os direitos autorais. Mas aqui a gente terá o que a gente chama de chroma key, que é a imagem que é colocada. Então, aqui nesse cenário, se você é professor, você quer promover a sua videoaula, se você quer apresentar um programa esportivo, um programa político, ou um programa que você desejar, você vem para cá, para o nosso estúdio Estrada 251. O cenário está sendo montado e em muito breve a gente irá fazer a nossa estreia. Então, se você tem interesse em apresentar o seu podcast em um estúdio com iluminação excelente, você vai acompanhar em breve, em muito breve. Muito breve. Em muito breve. A gente estará estreando o cenário novo aqui do nosso Estrada 251. Se você quer apresentar o seu podcast com iluminação top, com cenário top, do jeito que a gente está planejando, aí você entra em contato com o professor Alexandre Costa. É fácil, basta você ligar. Repito, eu ainda continuo que não é necessário marcar uma audiência, porque as pessoas hoje, com todos os recursos da tecnologia,
Hoje, para fazer uma ligação telefônica, manda primeiro uma mensagem pelo WhatsApp. Eu não consigo compreender isso. Liga logo e pronto. Para mim é o seguinte, olha, se você não está em Fortaleza, ou na Grande Fortaleza, código de acesso 85. Telefone 999295726. Eu vou repetir. 85, código de acesso 999295726. Eu mesmo vou atendê-la. Se você ligar, eventualmente o atendimento não for imediato, pode aguardar que eu retornarei na primeira oportunidade. Quando eu me liberar, eu retorno. Outro detalhe importante que eu quero ressaltar. Hoje, por exemplo, não estava previsto acontecer esse podcast. Foi surpresa, né? O Vitor esteve viajando, atendendo aí alguns compromissos. Também ele tem uma carreira reconhecida como narrador esportivo, consagrado. E obrigado. Era possível esse encontro hoje, mas não estava confirmado. Aí o Vitor chegou e disse: professor, vamos conversar no ar, vamos fazer um podcast. Eu digo: Vitor, e qual é a pauta? Não tem pauta. Não tem pauta. Nós estamos conversando, querido, minha querida, sem pauta. Agora, o que é que nós estamos tratando? Aquilo que nós acreditamos que nós precisamos ouvir. Entendam. Às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam coisas tão óbvias. Professor, o que é que eu faço para não errar? Nada. Para não errar é não fazer nada. A única condição de não errar, meu querido, minha querida, é não fazer. Se você tem medo de errar, não faça. Não faça. Uma vez um aluno chega, levanta a mão: professor, eu posso fazer uma pergunta? Eu digo: faça a segunda. A primeira você já fez. Aí ele disse: o que é que eu faço para não cair? Eu tenho medo de cair. Fique deitado o dia inteiro. Aí não tem jeito de cair. Não caio. Passe o dia inteiro na horizontal, deitado. Ou seja, são coisas fáceis de entender. A vida não é mole. Não é mole. Olha, eu sou suspeito para falar, até porque o nosso projeto, a gente entrou em contato com o professor Alexandre, quer dizer, é uma pessoa inteligentíssima, eu tenho admiração, né, pessoal, tenho mesmo admiração pelo professor Alexandre, mas é que, professor, eu acho algo tão didático, acho assim, algo tão interessante, porque é algo que flui naturalmente. Não. A gente poderia passar o dia todo falando aqui. Vitor, porque, na verdade, eu e você aqui estamos conversando resumidamente sobre nossas crenças. Nossas crenças. É o que nós acreditamos. É verdade. Eu acredito, meu querido, minha querida, presta atenção. Hoje é quinta-feira. E vem depois da quarta e vem antes da sexta. A semana que vem se repete. Porém, esta quinta-feira de hoje, 29 de setembro de 2022, jamais voltará a acontecer. Essa jamais. Acabou. Então entenda, o melhor dia da sua vida é hoje. É hoje. Um abraço para os queridos amigos do Colégio Dom Educar. Professor Andréia, professor Emanuel, duas pessoas agradabilíssimas, comprometidos com a educação. Nós estaremos lá essa semana que vem. Dois parceiros, né? Que nós temos. Um abraço para os amigos do... Desculpa, um abraço para os amigos do Colégio Dragão do Mar também. Dragão do Mar, professor Emanuel, professor Geraldo Magela e toda a equipe. Na verdade, também quero dar um recado para você. Se você está gostando do que está assistindo agora, tenha certeza que nós vamos fazer muito mais, mas você pode participar. Você pode ser nosso parceiro. Você pode ser um apoiador. Nós vamos estar em breve divulgando como podemos fazer isso. Você poderá associar a sua marca, o seu produto, o seu projeto
seja você um profissional liberal apenas, mas você, sendo um profissional liberal, você é um empreendimento. Então, se você acredita que a capacitação é o caminho mais curto e mais seguro para se atingir, se alcançar o sucesso profissional, vem para cá. Liga para nós. Liga para a gente, como você quiser, mas coloque aumente 859-9929-5726. Nós temos uma imensidão de possibilidades de trabalhar o desenvolvimento do seu produto, da sua marca. Mas precisamos que você manifeste a sua vontade. Então, se o que você está vendo está lhe agradando, o convite é: junte-se a nós. Será um prazer imenso, né, Vitor? Será um prazer. E eu repito, em muito breve, quando eu digo em muito breve, é muito breve mesmo, uma coisa daqui, no máximo 15 dias, no máximo 15 dias. A gente estará inaugurando a nossa nova iluminação com o nosso novo cenário, ok? Aqui, o que a gente queria, na verdade, era colocar no ar, né? Claro, colocar no ar, porque tem uma palavra que o senhor cita que eu acho perfeita, aquela que eu gosto até quando o senhor pronuncia, né? Que é aquela coisa de ficar esperando, hoje, amanhã. Como é que é o nome? Procrastinar. Pronto, procrastinar. Isso mesmo. A gente não podia mais, não dava mais para esperar, não dava mais para esperar, era colocar no ar. Pronto, nós agora já estamos no ar. Aí agora o que é que a gente está fazendo? Está ajustando. Isso mesmo. Hoje a internet, ela nos dá essa possibilidade. A gente hoje tem o nosso bate-papo, Vitor Hanover e Alexandre Costa. Esse é o segundo. Depois, terceiro, a gente vai... Esse programa, Vitor Hanover e Alexandre Costa, Senecap Cursos no YouTube, ele é um programa que já está na nossa grade de programação. Claro. Né? Então, o professor, obviamente, tem as palestras, tem as aulas nas faculdades, e o Dacildo Mourão me resgatou, eu já tinha me aposentado como narrador de futebol, mas aí o Dacildo terminou que me fez alguns convites e tudo, e aí com o advento do YouTube, de repente os convites começaram a aparecer. Aí eu digo, olha, nos dias de hoje, meu amigo, né? Não, uma consequência natural. Natural, né? E o detalhe, né, Vitor? Você tem que entender também que mesmo você passou um tempo fora do ar, mas você tem um público. A gente fica feliz, né? Você tem um público e esse público merece o melhor que você tem para dar, oferecer. É isso, eu espero que nessa sexta-feira as pessoas fiquem ligadas aí na nossa transmissão. Nós estaremos narrando um jogo que é interessante, professor, porque é o seguinte, é Jijoca contra Itarema no futsal. Sim. Esse time de Jijoca, ele disputa competições nacionais. O futsal aqui no estado do Ceará é muito forte, né? Sim, é tradição. Tradição. Claro. O primeiro jogo, o Itarema venceu, inclusive de goleada. Porém, para esse segundo jogo, não há diferença de gols, não há vantagem de gols. Por exemplo, a vantagem é que Itarema venceu o primeiro jogo, então joga pelo empate. Sim, só isso. Só não importa o placar. Não importa. Agora, se Jijoca fizer 1-0, aí pênaltis. Sim. Então vai ser um jogão, o pessoal vai estar lá todo reunido, vai ser incrível. E a gente vai estar narrando. A gente narrou agora no autódromo. Um abraço para os amigos do automobilismo cearense. E aí a gente narrou o Campeonato Cinquentão, a gente narrou o Sub-15 lá com o Dacildo. Porém, um dos objetivos também desse nosso podcast aqui é lembrar que a gente tem um projeto de workshop, ok? Que são palestras. Essas palestras serão ministradas por mim, pelo professor Alexandre Costa e pela professora Cristiane Marques de Lima. Essas palestras, elas têm diversos objetivos. E o que eu acho mais interessante é que eu vou falar de um tema que eu conheço bastante, que é o quê? O rádio e as mudanças que aconteceram, né? Desde o início, quando eu tinha 16 anos, quando cheguei para trabalhar no rádio, e as mudanças que eu fui acompanhando no dia a dia, né?
fui acompanhando no dia a dia. Todos os ciclos, né? Todos os ciclos. Então a nossa palestra vai falar sobre isso. Você e o seu ídolo, como era a relação com os astros do esporte e o público. E hoje, com o Instagram, com o YouTube, você pode falar diretamente com o seu ídolo e como era na minha época. Então, essa é a nossa palestra. O professor já tem uma palestra com um conteúdo totalmente diferente. E a professora Cristiane também. Então, o que foi que a gente fez? A gente se reuniu, claro, e a partir de então, a gente tem um projeto. Porém, isso não tem acontecido agora, por quê? Porque tudo tem o seu tempo, não é isso? Como professor? está na Bíblia, né? Debaixo do céu, ou entre o céu e a terra, há um tempo apropriado para tudo. Você encontra no livro de Eclesiastes. E, detalhe importante, na área do conhecimento, nós todos temos o que oferecer e também temos que aprender. Então, não existe nenhum indivíduo, nenhum ser humano tão sábio que não tenha o que aprender, e nem tão estúpido, insensato, ignorante, com falta de conhecimento, que não tenha o que ensinar. Então, se você acredita na importância da capacitação, se você acredita na importância do conhecimento, seja nosso parceiro. Muito em breve nós vamos anunciar o nosso primeiro ciclo de palestras, workshop. O nome é o que menos importa. O importante é você entender que você poderá assistir a 3 palestras, no mínimo com 3 temas diferentes. Nós podemos fazer na sua cidade do interior, no interior onde você estiver, no Ceará e no Brasil. O Vitor, ainda bem mais jovem do que eu, mas já reúne uma bagagem aí de mais de 30 anos na área da comunicação. Eu já passei de 50, viu? Eu sei, você passou de 50, mais de 64 eu sou um idoso, embora não seja velho. Não é? Então, vejam, isso nós vamos fazer com muito empenho, com muita dedicação. Eu gostaria muito de receber a sua ligação. Eu gostaria muito de receber, nós gostaríamos de receber os seus comentários. Faz contato com a gente. E outra coisa, o Senecap é algo que eu gostaria que você se sentisse desafiado. Abrace essa causa. Adote um jovem, 2 jovens, você empresário. Se você quiser, você é dono de restaurante ou de qualquer estabelecimento da alimentação fora do lar, lanchonete, restaurante, buffet, o que for, barraca de praia, nós temos vários cursos que nós podemos, inclusive, ministrar aí na sua empresa. Nós podemos fazer uma série de programações. E o detalhe, o investimento cabe no seu bolso. Cabe no seu bolso. A gente garante que cabe no seu bolso, né? Claro. Então, por mim, Vitor, mais uma vez, eu diria, eu hoje estou jubiloso. Eu não estou apenas feliz, né? Recebi agora, inclusive, um convite, o tempo está apertado, mas ainda vou conseguir me preparar para às 19 horas estar compartilhando uma mensagem com um grupo de pessoas e como apelo final, Vitor, apelo não, uma mensagem final. Não importa, eu entendo que você, eu, qualquer um de nós temos a liberdade de votar da maneira que nós quisermos. Eu apenas sugiro que você reflita muito sobre a importância do seu voto. A única condição humana que todos nós somos iguais em vida é diante de uma urna de votação. É verdade. O voto da pessoa mais simples é o mesmo voto de uma pessoa que esteja melhor posicionado social ou economicamente falando. Então, o seu voto
tem muita importância. Reflita e tome a sua decisão e seja feliz. Isso é o que eu desejo a todos. Eu quero agradecer por você que nos assistiu até agora, também para você que vai nos assistir depois. Esse podcast estará disponível em todas as redes sociais. E, repito, participe conosco, tá certo? Mande mensagem, sugira temas para que nós venhamos abordar aqui. Então, forte abraço e que domingo seja um dia feliz para todos nós que temos o direito de votar. Um abraço e que Deus os abençoe. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, professor Alexandre Costa. Mais uma vez, aqui foi um papo incrível. Valeu e até a próxima, hein? Muito obrigado. Agora, aqui o nosso querido Nestor me enviou alguns ensinamentos. O primeiro é esse aqui. Bye, bye. Muito obrigado de coração e que Deus abençoe a todos. Amém.